Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os resultados do último trimestre do ano de 2020 da Cash 3, a Melius. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Samuel, sou funcionário de instituição financeira há mais de 5 anos e antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e também se inscrever no canal. Pessoal, para aqueles que caíram de paraquedas aqui no vídeo e querem conhecer um pouquinho mais da Melius, a Melius, pessoal, é basicamente um marketplace onde unem fornecedores e clientes e eles podem estar trocando benefícios, seja basicamente consumindo produtos uns dos outros. E qual que é o benefício para aquelas pessoas e para os fornecedores que fazem parte desse marketplace? Todo o modelo de negócios deles, pessoal, é atrelado ao cashback. É aquele tipo de modalidade onde o cliente compra e ele recebe uma pequena parcela de volta dos valores gastos desses fornecedores. E bem como a mão contrária é os fornecedores que fazem parte desse ecossistema ou desse marketplace criado pela Melius, eles têm um acesso mais direto a uma ampla gama de clientes. Só para que vocês tenham uma ideia, a Melius agora, pessoal, no ano de 2020, ela fechou com cerca de 14 milhões de contas ativas. Ou seja, para aquele fornecedor que consegue acessar esse marketplace, ele já tem acesso a 14 milhões de contas diretas, abertas e prontas para consumo. Outro ponto muito importante, pessoal, é que a Melius, além de ter essa base de 14 milhões de clientes ativos, elas vêm num crescimento médio anual de cerca de 59% da expansão dessa base. Ou seja, eles vêm crescendo cerca de 59% ao ano de aumento dessas contas, o que é algo extremamente notável quando a gente está falando de uma base de clientes de torno de 14 milhões. Outro ponto muito importante é também a questão de prestação de serviços financeiros da Melius, pessoal. Eles têm entrado cada vez mais com a modalidade de emissão de cartões de crédito e também a disponibilidade de comparação de empréstimos. Então vamos supor assim, a pessoa que quer fazer um empréstimo dentro de alguma instituição financeira, ela pode acessar a conta dela na Melius e fazer a simulação simultânea entre mais de 20 instituições financeiras. Ou seja, ela pode escolher automaticamente a mais benéfica e confirmar o empréstimo através desse tipo de serviço. Então é sim uma operação ganha-ganha tanto para a Melius quanto para o cliente, porque ele acaba tendo acesso à cotação mais baixa. Pessoal, se a gente passar agora a analisar os dados que foram reportados no release do quarto trimestre do ano de 2020, a gente consegue perceber que a Melius teve um crescimento sim, extremamente exponencial. Em termos de cartões emitidos, a empresa emitiu 3,1 milhão de cartões somente no quarto trimestre de 2020. Isso representou 17,5 vezes mais que o último trimestre do ano de 2019. Se nós pegarmos então a base de clientes ativos, foram cerca de 5,3 milhões de clientes ativos e isso representa uma alta de 150% em relação ao último trimestre do ano de 2019. Em termos de contas, pessoal, as contas abertas representaram 2,4 milhões de contas somente no último trimestre do ano de 2020. Ou seja, a Melius sim, ela tem apresentado uma capacidade incrível de crescer em todos os fronts de atuação do mercado, seja no marketplace diretamente ou nos serviços financeiros, que é um tipo de modalidade mais novo da empresa. Outro fator importante de ser salientado dentro do release, pessoal, é o GMV, que foi o volume de vendas realizado pelos parceiros da Melius. No comparativo de 2019 para 2020, do último trimestre, a gente percebe que teve um crescimento de quase 60%, representando 955 milhões. Ou seja, aqueles parceiros que se juntaram à Melius, que colocaram a sua plataforma, o seu e-commerce dentro dessa parceria, conseguiram um crescimento na grande maioria do seu volume geral de vendas, o que representa ganhos tanto para a Melius quanto para os parceiros e também para os clientes, fazendo justamente a sinergia daquela modalidade ganha-ganha-ganha que eles tanto falam dentro do release de resultados. Bom, pessoal, só para que vocês tenham uma ideia, a parte de serviços financeiros da Melius é um segmento mais novo dentro da empresa. Apesar dela existir desde o ano 2011, a parte de serviços financeiros ela foi introduzida principalmente de cartões no ano de 2019 e desde lá o crescimento de emissão de pedidos de emissão de novos plásticos tem sido extremamente elevado. Como eu comentei anteriormente, desde 2019, do último trimestre para 2020, representou 17,5 vezes mais. Ou seja, isso reporta um crescimento de 47% no comparativo de um ano para o outro. E pessoal, para marcar o ano de 2021 da Melius, que foi o que começou agora no primeiro trimestre, eles anunciaram a aquisição da plataforma Picodi.com, que é um site polonês que é mais ou menos no mesmo esquema de negócios da Melius. A questão é que eles têm presença em cerca de 44 países com mais de 12 mil parceiros
ativos dentro do negócio deles e mais de 68 milhões de clientes transitados no ano de 2020. A importância é justamente uma presença internacional por parte da Melius, representando que o IPO, a oferta inicial de ações, também foi feita com o intuito de novas aquisições e expansão da receita. E pessoal, um dos pontos que mais me chamaram a atenção nessa aquisição não foi só a questão da receita inorgânica comprada por parte da Melius, porque se for fazer o comparativo, cerca de 155 milhões, que é o total da receita líquida da Melius, cerca de 19% será representado pela Apicodi. Mas a grande questão é que se nós pegarmos a demonstração de resultados um pouco mais à frente, lá dentro da geração de EBITDA, a gente percebe que a participação da Apicodi ela cresce, ou seja, muito provavelmente ela tem custos de cashback e parcerias menores que a Melius, e ela passa a representar cerca de 30% de todo o EBITDA das duas companhias compostas. Ou seja, eles apresentam um diferencial competitivo ainda melhor do que talvez alguma outra empresa ou a própria Melius consegue fornecer de fluxo de caixa. Bom pessoal, e todos esses dados do release de resultados foram traduzidos num resultado de cerca de 80% maior que o ano de 2019, cerca de 43 milhões de receita só no último trimestre de 2020. E se a gente pegar, pessoal, o compilado do ano de 2020 inteiro, a gente consegue perceber que a Melius teve um resultado de 125 milhões, ou seja, isso demonstra um crescimento composto anual em torno de 69%. Ou seja, acaba justificando os preços premium praticados pela companhia, que hoje ela é negociada a cerca de 220 vezes lucro, claro, na data que eu faço esse vídeo. Então, pessoal, em termos da minha opinião pessoal, o que é que a gente tem que pensar? A Melius ela tem sim a justificativa para ser negociada a preços premium por dois motivos. O primeiro, pessoal, é que pelo fato dela se tratar de uma empresa de tecnologia e ter um crescimento elevado, ela automaticamente acaba sendo negociada a múltiplos mais elevados. Principalmente se a gente pegar os pares, ou seja, aquelas outras empresas que estão no setor de tecnologia e que tem algum tipo de business parecido, como é o caso da Localweb, da Neogrid ou da própria Sinqia, que apesar de não serem exatamente iguais, estão dentro do setor de tecnologia, também são negociados a preços premium. A Localweb cerca de 800 vezes o lucro, Neogrid cerca de 150, a Sinqia mais de 300 vezes o lucro. Então, pessoal, se a gente for parar para pensar numa análise prospectiva, como que a Cash 3, a Melius, pode se comportar daqui para frente, a gente poderia ver ela ser negociada a múltiplos ainda mais altos, principalmente pelos dados de crescimento que ela vem apresentando, seja de receita, seja de novas parcerias, ou até mesmo com a inclusão da Apicodi agora no ano de 2021. Ou seja, pessoal, na minha opinião pessoal, a Cash 3 ela teria espaço sim para continuar tendo ainda mais altas. É lógico que geralmente esse tipo de precificação ele tende a ser de maneira mais subjetiva e a gente depende muito do crescimento dos lucros daqui para frente. Então, espero que tenham gostado. Essa foi a minha análise a respeito dos resultados do quarto trimestre da Melius. Se gostou desse vídeo, por gentileza, não esquece de deixar o like, deixa o teu comentário aqui embaixo também e pode sugerir uma análise para um próximo vídeo. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Até mais!